A Caixa Econômica Federal acabou de lançar o edital do concurso. Chegou o momento de você entender aquilo que a gente já vinha falando aqui no canal há algum tempo. O que aconteceu? Meu Deus! Caixa divulga editais para os novos concursos, 4.000 vagas, é muita raça de vaga. O problema é que nesse edital está prevista uma redação. Por que problema? Porque muita gente não sabe nem começar uma redação. Principalmente de concursos assim, com muitas vagas, em que milhões de pessoas vão se inscrever, como aconteceu, por exemplo, no último concurso da SESGran Rio. Nesse vídeo, eu vou tirar essa dúvida da sua mente. Nesse vídeo, eu vou te mostrar exatamente o modelo para você usar no concurso da Caixa Econômica Federal, focando em quê? Focando em temas bancários, como aconteceu, por exemplo, no último tema, foi isso aqui, ó. Como é possível garantir acesso à cidadania a milhões de pessoas desbancarizadas? Caraca, tu saberia fazer essa redação? Você não tem escolha. Ou você descobre como é que você faz uma redação excelente, ou todo o esforço que você teve de estudar para as questões objetivas, de passar a primeira fase e chegar à segunda fase, vai para o ralo. A redação da Caixa Econômica, acabei de analisar o edital, ela vai ser de caráter eliminatório, ou seja, se você não for bem na redação, você será eliminado do concurso. Outra coisa, tá? A banca SESGran Rio, ela é extremamente capciosa. O que significa a palavra capciosa? Ela vai colocar algumas pegadinhas dentro da redação e da prova objetiva também, para tirar você da competição. E uma outra coisa muito importante, a redação ela tem que ser dissertativa, argumentativa em prosa. Profinho, não faço ideia, tem muitos anos que eu não estudo redação, não tenho paciência. Redação para mim é na época que a gente falava sobre as férias. Como é que foram as suas férias? Eu sei que muita gente, talvez seja o seu caso, não tem a base de redação. E é por isso que os concursos colocam a redação para ser a segunda fase, porque ali elas conseguem fazer um filtro. A banca consegue literalmente fazer ali a seleção dos melhores candidatos, que são aqueles que vão bem nas redações. E você tem que estar nesse grupo, no grupo da minoria, na minoria que sabe começar uma redação independentemente do tema. Então, presta muita atenção nesse vídeo, porque esse vídeo vai ser um divisor de águas no que se refere ao seu concurso da Caixa Econômica Federal. A sua vida vai ser marcada antes e depois desse vídeo. E tenho certeza que depois que você passar no seu concurso, tirar o sua nota 100 lá na redação, você vai voltar nesse vídeo e vai dizer assim, caramba, eu estava totalmente perdido, mas agora eu tenho uma fórmula para começar, tenho um jeito certo de começar a redação, independentemente do tema. Então presta muita atenção, porque agora, a partir desse momento, eu vou trabalhar com você um modelo de redação específico para a Caixa Econômica Federal na SESGran Rio. Não é para você ficar assustado com redação em prosa. O que é isso? Calma que eu vou falar. Também vou falar o que é um texto dissertativo. Esse vídeo vai ser extremamente útil para você saber como é que você começa aquela redação que é tão complicada para muita gente. Primeira coisa, olhe no meu tablet. Nós não estudamos focando em tentar adivinhar o tema. Não fique nessa. Qual que vai ser o tema da redação? É impossível adivinhar o tema. E a gente nem precisa adivinhar o tema, sabe por quê? Porque de tanto estudar, de tanto fazer redações, tanto na minha época que eu era concurseiro, quanto agora que eu sou especialista em redação, autor do livro, esse livro aqui, ó, bonitão, O Guia da Redação Nota 1000. Inclusive, se você não tem esse livro, faça um favor para você mesmo, tenha, porque ele vai te ajudar não só na parte de escrever uma redação estruturada, mas também acertar crase, saber usar crase e regência nos textos dissertativos. Vou deixar o link aí do livro na descrição do vídeo, beleza? E uma coisa muito importante, eu fiz o concurso do TRT Minas Gerais, terceira região, e de tanto estudar para concurso público, eu fui aprovado em 64º lugar de 72 mil candidatos, fui nomeado e pedi dispensa de posse para trabalhar com a internet, porque eu sou muito doido, né, galera? E depois de estudar tanto redação, eu percebi uma coisa, um padrão em temas de redação de concurso. Que padrão é esse? Todo e qualquer tema de concurso público, independentemente de qual é o concurso, ele se divide em 3 grandes tipos. Então a gente não tenta adivinhar o tema, a gente vai estudar focando no tipo de tema. Então presta muita atenção. Se você tiver papel e caneta aí, anote exatamente o que eu estou fazendo aqui. Quais são os 3 tipos de tema que são recorrentes em redações de concurso? O primeiro tipo de tema são aqueles temas que afetam o meio ambiente, ou seja, afetam a natureza. E a própria SESGran Rio mesmo,
ela já cobrou temas que, de certa forma, falam sobre problemas ambientais. Inclusive, teve um tema recentemente que eu trabalhei com os meus alunos do Fórmula do Concurso, que era sobre a importância da construção de uma consciência ambiental na população brasileira. Ou seja, em vez de você trabalhar, em vez de você tentar adivinhar o tema, você se prepara para escrever sobre meio ambiente. Esse é um dos 3 tipos. O outro tipo que a gente tem muito recorrente também são temas que afetam a coletividade, ou seja, que afetam toda a população de forma geral, não necessariamente um grupo específico, mas a população toda. E dentro desse grupo de coletividade, quando a gente fala de redações da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, a gente subdivide esse segundo tipo em temas bancários, ou seja, temas que de alguma forma falam do universo dos bancos. Inclusive, o cargo para o qual você vai tentar o concurso é escriturário, por exemplo. Então, existe uma possibilidade muito grande de ser um tema assim. Como é possível garantir o acesso à cidadania de milhões de pessoas desbancarizadas? Você vai ter que falar sobre o universo dos bancos aqui, você vai ter que problematizar isso. E o terceiro tipo de tema... O terceiro tipo de tema sobre o qual você tem que estar preparado, aliás, para o qual você tem que estar preparado, né, regência é essa, são temas que afetam grupos específicos. Grupos específicos. Então, por exemplo, a César Granrilla pode muito bem falar sobre a importância do mercado de trabalho do jovem, a importância da formação do jovem para o ingresso no mercado de trabalho. Quando eu foco a discussão nos jovens, eu estou trabalhando num grupo específico. Então, aqui que entra o pulo do gato. Sem querer, você viu exatamente o que eu ensino no meu curso Fórmula da Redação para Concurso. Lá no curso, galera, a gente não tenta adivinhar o tema. Lá no curso eu te preparo para você ter uma redação pronta para meio ambiente, uma redação pronta para coletividade e temas bancários e uma redação pronta para grupos específicos. Ou seja, com 3 modelos, você já consegue chegar lá na prova do concurso da Caixa Econômica Federal preparado para escrever sobre qualquer tema, porque a gente trabalha ali no detalhe. Inclusive, agora, nesse momento, eu estou gravando um módulo exclusivo para a SESGRAN Rio. Estava esperando esse edital sair, agora saiu, a gente vai liberar esse módulo para todos os alunos, tá? Então não tem motivo de você hoje sofrer. Por quê? Porque já existe uma técnica, uma metodologia que não existia antes. Antes as pessoas ficavam totalmente perdidas porque tentavam estudar focando no tema. E a partir de agora você não precisa mais sofrer tentando saber qual que é o assunto que vai ser cobrado. Basta você estar preparado para esses 3 tipos e você consegue fazer redações excelentes. Vou deixar o link do curso aqui na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário. E aí agora, caso você entre no curso nesse momento, já pode sair do vídeo, ou você pode ver inclusive a primeira parte em que eu vou te apresentar o nosso modelo de temas bancários aqui a partir desse momento. Então preste muita atenção, vamos lá. A primeira coisa que a gente faz numa redação é entender a quantidade de frases necessárias para cada parágrafo. E dentro da nossa introdução, a gente precisa separá-la em frases. Então a gente vai fazer 3 frases para a introdução. Não é para fazer uma única frase, não é para fazer 2, é para você fazer 3 frases. Porque dentro dos critérios de correção da banca SESGRAN Rio, que por muitos anos, inclusive, corrigiu a prova do Enem, agora mudou, né? Depois foi a FGV, agora é a Sebrasp, ela pede um critério chamado paragrafação, que é a capacidade que eu tenho de separar meio parágrafo em frases, beleza? Então, 3 frases. Frase 1, frase 2 e frase 3. E uma coisa muito, muito importante é: as frases na redação, elas recebem nomes. Exatamente. Redação é um conjunto de frases. Inclusive, quando a gente chama redação em prosa, é justamente isso. Redação separada em períodos, parágrafos e frases. É isso que é uma redação em prosa. Prosa não é conversa. A redação em prosa é aquela que tem que conversar, que tem que ter um diálogo. Não, isso não é prosa. Aliás, a palavra prosa, ela até pode ter esse sentido em outro contexto. Só que dentro do contexto do edital, redação em prosa é uma redação convencional, separada em parágrafos, separada em períodos, separada em frases. E aí a gente vai estudar quais são as frases mais importantes. Sabendo que cada frase tem um nome,
Agora você vai saber qual é o nome de cada uma das frases. Se você está aqui comigo no vídeo há quase 10 minutos, deixa eu saber, comenta aí, sou braba, sou brabo, para eu saber que você veio até aqui no vídeo. Qual que é o nome da primeira frase da redação? Abordagem do tema. Ok, perfeito, ó, perfeito, abordagem do tema. Qual que é o nome da segunda frase da redação? Tese. Qual que é o nome da terceira frase? Desfecho argumentativo. Calma, eu sei que no primeiro momento você pode se assustar com essa nomenclatura, uma nomenclatura nova para você talvez, para algumas pessoas, mas não é porque é novo que é difícil. A gente costuma se assustar com o novo, né? O ser humano ele não gosta de novidade, ele gosta de zona de conforto. Mas a sua zona de conforto, ela não te aprova no concurso, a zona de conforto ela não majora o teu salário, a zona de conforto ela não te dá um ticket de alimentação de R$ 2.000, como você vai ganhar depois que você for aprovado na Caixa Econômica Federal. Então, não é porque você não conhece que é difícil. É novo, então agora você vai aprender, eu vou te apresentar exatamente isso. Beleza? Abordagem, tese, desfecho argumentativo. Então, vá para a prova sabendo que você tem que fazer essas 3 frases ali. Beleza? Antes de a gente entrar efetivamente na construção da redação, é muito importante antes que você faça um planejamento do que você vai escrever no texto. Um planejamento. E lá no curso eu chamo de planejamento CDA. O que significa CDA? Significa crítica, direito e argumento. Não adianta, eu sei que você é um pouco ansioso, eu também sou ansioso em alguns momentos, mas não adianta você chegar afobado e começar a escrever sem ter um plano do que você vai apresentar na sua redação. Então a primeira coisa é crítica, direito e argumentos. Vá lá no tema e faça o seu planejamento. Qual é a crítica que eu posso fazer? Qual que é o direito que está relacionado, negado àquela população que está sofrendo aquele problema? E quais são os argumentos que eu posso usar para defender a minha crítica? Beleza? E uma coisa muito importante em redações de concurso, você sempre pode levantar problemas, tá? Eu sei que muitas vezes, você às vezes nem encontra o problema. O tema é a importância do lazer. Olha só, coisa boa, lazer é uma coisa boa, lazer não tem problema. Só que quando você fala apenas coisas boas, a sua redação fica desinteressante. Por que você liga na televisão e a mídia só fala de problema? Tiroteio, tragédia, guerra, crise, doença, vacinação que a galera não está fazendo? Por quê? Porque o problema, naturalmente, ele é interessante, o ser humano ele foca mais nos problemas do que nas coisas boas. O problema gera debate, gera discussão, gera assunto. Então, quando você olha para um tema sob o viés do problema, você consegue discutir mais. E é essa técnica de levantada de problema que a gente vai usar na redação de concurso. Por exemplo, no tema da redação que eu vou trabalhar com você hoje é como é possível garantir acesso à cidadania a milhões de pessoas desbancarizadas? Aqui já tem um problema. O problema é, existem milhões de pessoas desbancarizadas. Existem pessoas que, de alguma forma, não conseguem ter uma conta corrente. Isso que é ser desbancarizado. Existem pessoas que não têm Pix, por exemplo, porque não sabem mexer, porque têm medo de mexer, porque não foram ensinadas a fazer o cadastro. Geralmente, pessoas com baixa instrução ou pessoas mais velhas. Então aqui eu tenho um problema, eu tenho pessoas que não estão com acesso ao banco, e isso é muito ruim, porque a pessoa acaba ficando limitada, ficando dependente de outras pessoas. Você percebeu que eu acabei de levantar o problema? Pronto. Depois que eu identifico o problema, aí eu vou fazer minha crítica. Eu vou fazer minha crítica atrelada a esse problema que eu acabei de levantar. Então, como é possível garantir o acesso a pessoas desbancarizadas? Então aqui eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer, o predomínio de pessoas desbancarizadas representa um grave problema na sociedade brasileira, ok? Essa vai ser a crítica. E a gente, para fazer a crítica, a gente usa um macetezinho de argumentação, tá? Que é X representa grave problema. E aí, como é que eu completo essa frase? Não é que as pessoas são um problema, é o advento, ou seja, o predomínio, a prevalência, o alto índice de pessoas desbancarizadas representa grave problema, tá? Então aqui, não vou colocar o alto índice, porque quando a gente coloca índice, a gente é obrigado a comprovar por meio de pesquisa esse índice. Então, não vou colocar alto índice. Vou colocar a prevalência. O que é prevalência? Aquilo que prevalece, aquilo que está acontecendo, aquilo que está ocorrendo no Brasil. Pronto, aí acabei de criar a minha crítica principal. Pronto, muito fácil, muito fácil. Com técnica, tudo fica mais fácil, tá? Tá entendendo até agora? Se você não estiver entendendo, pausa o vídeo, volta e vai fazendo aí, inclusive no seu papel, no seu caderno, para você internalizar.
O direito é aquilo que está sendo negado da pessoa que está sofrendo um problema. Então, se eu tenho uma pessoa que está sofrendo, como são, por exemplo, as pessoas desbancarizadas, eu tenho um direito que está sendo negado a elas, tá? E qual é o direito que está sendo negado a essas pessoas? O direito, me fala, eu vou trazer um macete para você, tá? O macete do Sóci Diva Plu. O que é o Sóci Diva Plu? Soberania, cidadania, dignidade humana, valores sociais, trabalho da livre iniciativa e pluralismo político. Se você é concurseiro e no seu concurso exige direito constitucional, você já deve ter ouvido falar no artigo 1º da Constituição Federal, que trata dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Quando eu era concurseiro, eu aprendi esse macete. Para decorar os direitos da República Federativa do Brasil, no artigo 1º da Constituição Federal, só Diva Plu. Soberania e cidadania, dignidade humana, valores sociais, trabalho da livre iniciativa e pluralismo político. Dentre esses 5 direitos do Sóci Diva Plu, qual que tem mais a ver com o tema soberania, cidadania? Opa, inclusive a própria palavra cidadania já está no tema. Então, o direito à cidadania está sendo negado a essas pessoas. Então, eu coloquei, ó, cidadania é o direito negado, tá? Sempre vai haver um direito negado. Sempre que houver um problema, existe uma crítica. Sempre que houver um problema, existe um direito negado. E sempre que eu tiver uma crítica, eu tenho que levantar 2 argumentos que fundamentem essa crítica, ok? E agora chegou o momento de você entender que fundamento, que argumentos são esses. Existem 2 argumentos que basicamente servem para todo e qualquer tema de concurso, que é negligência social e a negligência estatal. Pronto aí. Ou seja, muitas vezes as pessoas não querem saber e muitas vezes o Estado não quer saber do problema. Ou pode acontecer dos dois, né? Tanto a sociedade quanto o Estado. Por quê? A gente sabe o que é negligência. Negligência é quando eu sei que o problema está acontecendo e eu permito que ele aconteça. Eu sei que existem milhares de pessoas desbancarizadas no Brasil, mas a sociedade não percebe essas pessoas, não trata, não educa, não se mobiliza para que isso deixe de acontecer. E o próprio Estado também não se mobiliza. Então aqui eu tenho o argumento 1 e o argumento 2, tá? A 1 vou chamar de argumento 1 e a 2 vou chamar de argumento 2, beleza? Então aqui a gente acabou de fazer um rápido planejamento CDA. Não adianta você chegar na prova da redação, do concurso, seja qualquer concurso, e não ter um planejamento. E agora você tem um processo de criação dessas ideias. Na verdade, não estou criando, estou escolhendo ideias, tá? Eu escolho ideias a partir da minha lista de ideias que eu já tenho aqui. Tá? E é muito fácil, muito rápido você fazer. Para fim, mas como é que eu vou desenvolver? Calma, não antecipe seus problemas. Uma coisa é planejamento, outra coisa é desenvolvimento. Aqui a gente está trabalhando planejamento primeiro, cada coisa no seu lugar. A partir de agora, você já está apto a começar então a sua redação, tá? A sua introdução, a partir da abordagem do tema. E na abordagem de temas bancários, a gente vai usar a seguinte ideia. Não é para você começar a redação com a palavra atualmente, nem para começar a redação com é notório que. Porque essas expressões, seja atualmente, seja é notório que, não são adequadas seguindo o conceito de informatividade. O que significa isso? Significa dizer que a banca de concurso, ela quer informação relevante. Se eu falo que atualmente existem muitas pessoas desbancarizadas, eu não estou trazendo uma informação relevante. Por quê? Porque o próprio tema já te falou isso. Tem muita gente desbancarizada. Atualmente, muita gente está sofrendo no Brasil porque não tem conta corrente. Cara, isso aí é uma coisa pouco relevante, um senso comum. Então, quando eu digo, por exemplo, outra coisa, o é notório que, é o mesmo esquema. É notório que muitas pessoas não têm conta corrente. Claro, nota-se. Então, eu não quero começar a minha redação com é notório que. Não quero começar a minha redação com atualmente. Quero começar com uma ideia relevante. E a ideia relevante que você pode utilizar nesse modelo é esse aqui, ó. Na década de 50, o mundo conheceu a inteligência artificial, composta por algoritmos capazes de facilitar a vida da população. Pronto, aí você começa com essa frase. É lógico que você não é obrigado a decorar e colocar palavra por palavra, tu pode mudar. Você pode colocar no meado do século passado, trocar mundo por a sociedade, inteligência artificial por novas tecnologias da informatização, ou então revolução 4.0. Aqui você pode colocar composta por tecnologia, composta por dados que facilitam a vida da população. Você começa dessa forma a sua redação. E como que eu faço isso? É muito simples. Olha aqui agora o meu tablet e vamos começar essa redação efetivamente. Lá no edital deixou claro que tem que ser escrito com caneta preta, então a gente vai escrever assim, ó, começa a redação desse jeitinho. Caso a redação, vamos lá, caso lá no dia da prova tenha
uma linha assim, ó, sobreposta, uma linha curta sobreposta, você é obrigado a fazer título. Caso não tenha essa linha e o edital não fale, e nem lá na prova fale, você não precisa colocar título, então começa na linha 1. De todo modo, lá no Fórmula da Redação do Concurso, eu ensino você a fazer título. Caso você seja obrigado, você já sabe como fazer. Eu começo a minha redação assim. E sim, eu posso usar a letra de forma na minha redação, tá? Na década de 50, vírgula, o mundo conheceu a inteligência artificial, vírgula, composta por algoritmos capazes de facilitar a vida da população. Pronto, comecei a minha redação, a pior parte já foi. Agora, a gente precisa relacionar essa ideia da inteligência artificial ao tema. E aí a gente vai fazer com essa frase aqui, ó, que é essa seguinte frase aqui, a tese. A tese nada mais é do que a crítica sobre a qual eu vou me debruçar agora. A crítica que eu vou usar na minha redação. E você vai dizer, entretanto, o problema, ele se mostra contrário à revolução iniciada no meado do século passado. Vamos entender essa frase? Se eu tenho uma inteligência artificial que surgiu lá no século passado para facilitar a vida da população, por que ainda existem pessoas desbancarizadas? E o que eu posso fazer para dar acesso a elas? Eu preciso, então, entender qual que é a relação das pessoas desbancarizadas com a inteligência artificial crescendo. Uma relação de oposição. Porque se a inteligência artificial cresce, evolui para facilitar a vida, e ao mesmo tempo existem pessoas que não têm acesso a nada disso, a essa tecnologia, existe uma disparidade social, existe uma relação de expectativa e realidade. Então existe uma oposição entre essas ideias. Se a inteligência artificial cresce, qual que é a lógica? Que as pessoas comecem a ter mais acesso a bancos, a tecnologia, a Pix, a conta corrente, a sistemas de transação, a câmbio. Entretanto, qual que é o problema? O problema é o predomínio de pessoas desbancarizadas, que foi inclusive aquilo que a gente já identificou lá no planejamento CDA. Então você percebe que, feito um bom planejamento CDA, agora é só você encaixar as peças certas no modelo fórmula, tá? Lembrando que você pode trocar o entretanto por palavras equivalentes, todavia, que são conectivos de adversidade, tá? Lá você tem total liberdade para mudar dentro dessa lógica, seguindo as orientações que eu estou te dando aqui e também estou te dando lá no curso, beleza? Então aqui como é que eu faço? O predomínio de pessoas desbancarizadas se mostra contrário à revolução iniciada no meado do século passado, já que aí é que você reforça o problema ou você dá uma resposta para o tema. Calma que eu vou te explicar como é que faz isso agora no meu tablet. Vamos lá. Começa aqui, ó. Entretanto, você pode colocar a separação da linha embaixo da palavra ou do lado, tá? Tanto faz. A gente chama isso de translineação. Entretanto, vírgula, a prevalência de pessoas desbancarizadas se mostra contrária à revolução iniciada no século passado, vírgula, já que, beleza. E agora você vai dar um reforço do problema. E nessa parte, a gente volta lá para o tema para ver se a gente está efetivamente obedecendo tudo aquilo que o tema está pedindo. E o tema está pedindo o quê? Como é possível garantir o acesso à cidadania a milhões de pessoas desbancarizadas? A gente ainda não falou de cidadania. Então vamos falar de cidadania agora? Vamos, é muito fácil. É só a gente agora tentar mostrar que essas pessoas não estão tendo acesso à tecnologia e à cidadania. Vamos ver aqui então como é que a gente faz no nosso tablet. Já que esses indivíduos não usufruem do acesso à tecnologia e à cidadania. Pronto, aí tá lindo demais. Aí agora a gente fecha a nossa redação com o desfecho argumentativo que vem assim, ó. Diante dessa discussão, há de se analisar a negligência ou a indiferença social. Aqui a gente já escolheu que a gente vai falar sobre negligência, então como é que fica lá na nossa redação? Com efeito, diante dessa discussão, há de se analisar a negligência social e estatal. Pronto, a minha redação minha introdução tá pronta, tá rápida, fácil, simples, fácil e prática. E aí aqui que a gente faz uma coisa bem legal, tá? A gente volta lá no tema e a gente verifica se a gente deu conta de todas as palavras. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos é: todas as palavras do tema precisam estar presentes na nossa redação. Palavra possível não, mas a palavra garantir, as palavras que são palavras semânticas de núcleo, palavras que fazem sentido para nós. Então, palavra como não precisa, porque não vou fazer pergunta. A expressão como é possível é uma expressão interrogativa. Eu não vou fazer pergunta na minha redação, vou responder pergunta. Então, eu vou usar a palavra garantir, a palavra acesso, a palavra milhões, a palavra pessoas e a palavra desbancarizado. E aí eu quero ver agora na minha redação quais dessas palavras não apareceram.
Por exemplo, a palavra garantir não apareceu. Então, o que a gente faz? A gente tira uma coisa que a gente escreveu e dá sentido usando a palavra que está no tema. Para garantir esse direito aos milhões de indivíduos excluídos dos bancos, pronto, você percebe que eu usei a palavra milhões, usei a palavra desbancarizado, porque de alguma forma excluído dos bancos é estar desbancarizado, há de se combater a negligência social estatal. Pronto, aí fez a minha introdução bonita, 6 linhas é o ideal. Caso a sua letra seja grande, seja maior do que a minha, você precisa dar uma reduzida. E o macete para você reduzir é, em vez de você escrever assim, meio deitado, tente escrever assim, ó, meio apertando a sua letra na lateral. Enfim, em vez de você escrever assim, ó, Vinícius, de forma mais deitadinha, você coloca a sua letra para ficar apertada. Isso aí vai te ajudar a escrever mais com menos linhas. Ou então você pode simplesmente tentar retirar alguma palavra aqui que você acha que é necessário, tá? Mas tenta não retirar palavras que vão perder o contexto ali da sua redação. Você não pode tirar palavras e perder o contexto. Beleza? Então tá muito linda a nossa introdução. Ficou assim, ó. Na década de 50, o mundo conheceu a inteligência artificial composta por algoritmos capazes de facilitar a vida da população. Entretanto, a prevalência de pessoas desbancarizadas se mostra contrária à revolução iniciada no século passado, já que esses indivíduos não usufruem do acesso à tecnologia. Quem usufrui de algo, tá? Com efeito, para garantir esse direito aos milhões de indivíduos excluídos dos bancos, há de se combater a negligência social estatal. Então você percebeu que nessa nossa introdução, a gente utilizou todo o recurso do planejamento CDA. Por isso que é muito importante você ter uma técnica, ter um método. Não adianta você chegar lá na prova no improviso. Você não pode colocar o teu cargo público na mão do acaso, do improviso. Coloque na mão do método, da técnica. E o método certo para você entrar agora se chama Fórmula da Redação do Concurso. Vou deixar aqui então o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado para você sair agora desse vídeo e se tornar o meu aluno ou a minha aluna dentro do Fórmula, tá bom? Um beijo, a gente se encontra dentro do curso. Tamo junto e bora ser aprovado. Meu nome é Igor e eu queria aqui passar para agradecer aqui o método dos 3 fórmulas que me ajudou muito aqui no concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em que dos 30 pontos disponíveis eu consegui quase que gabaritar a prova, 29,6. E redação, assim, para mim sempre foi um obstáculo, assim, na minha vida, né? Eu confesso, assim, até que eu passei até a desanimar de concursos que teriam redação, porque eu já sabia que não ia me sair bem. E quando eu olhei, assim, o método dos 3 fórmulas, a princípio eu pensei que seria só mais um método, né? A princípio seria mais alguém querendo vender algum curso e aquela coisa toda, e na verdade não. O método dos 3 fórmulas, de fato, ele é algo revolucionário, né? Que veio, assim, para... Eu sou uma prova, né? Uma prova viva disso, né? Que ele veio para mudar, ele veio assim para fazer com que você tenha êxito em algo que tem sido até muito comum agora, hoje em dia, que é a redação, não só no Enem, como também nos concursos, a questão da discursiva. E eu queria, de fato, assim, agradecer demais ao Profinho, agradecer demais o empenho, a simplicidade dele, em passar um assunto que eu nunca consegui, assim, assimilar em todo esse tempo, né? Assim, a simplicidade, a facilidade, assim, como ele torna a redação aquele bicho de 7 cabeças, né? Quando a gente vai, de fato, trabalhar com ele, parece ser uma coisa, assim, bem simples. Então, valeu, forte abraço, a gente se encontra aí no Enem, né? Eu espero também aí detonar aí, também na prova aí também do Enem, também no quesito redação. Valeu, falou!